Olá, segundo ano. Hoje vamos fazer revisão de sílabas, tá? Como a gente já falou, a sílaba ela é formada por sons. Ela forma um único som, tá? Então, eu vou juntar letras que vão produzir sons. Quando eu junto uma consoante e uma vogal, eu vou juntar e aí vou produzir apenas um som de duas letras, três letras, pode ser também. Ela vai se tornar em uma única sonoridade, tá? E aí a gente forma as sílabas. Quando a gente estava lá no primeiro ano, a gente sempre trabalhou as consoantes e depois a gente juntou as consoantes com as vogais e aí a gente teve a família silábica. Lembra da família silábica? Então, agora no segundo ano a gente vai falar um pouquinho mais dela nessa proporção das sílabas. As sílabas, elas são essa junção, só que quando eu vou construir uma palavrinha, essa palavrinha ela se constrói por pedacinhos, por sílabas, tá? Por sonoridades. Então, quando eu junto as letras, produzo um som, junto mais letras, outros sons, e aí eu vou formar as palavras. Por exemplo, se eu tenho uma palavra, tomate. Quando eu preciso escrever essa palavra, eu vou pelo som. Lembra que a tia Beth falou assim, ó, fala, para você perceber através da nossa audição o som. E aí a gente vai perceber quais são as letrinhas que vão se formar. Por exemplo, tô. Aí eu já sei que é o T e o O. Tô. Fiz um som. Tô. Ma. M e o A. Ma. Tô. Ma. T. O T e o E. Então, de 6 letrinhas, eu formo 3 sonzinhos, tá bom? Então, vamos lá. Tô. Ma. T. Outro exemplo. Feijão. Feijão. Então, eu pego aqui, no primeiro som, eu não tenho só 2 letrinhas. Eu tenho fei, F, E e o I. Feijão, jão. Também não são só 2 letrinhas, são 3 letrinhas. J, A, O e o tio, tá? Então, na junção aqui eu também tenho 6 letras, igual do tomate, mas eu produzi somente 2 sons, tá bom? E, por exemplo, quando eu falo mar, quantas vezes eu precisei produzir o som? Quantas vezes eu abri minha boquinha para sair o som? Somente uma. Então, aqui eu tenho uma sílaba. Quando eu falo caderno, no. Quantas vezes eu abri minha boquinha? 3. Então, eu produzi 3 sílabas com essa palavra, tá? E a gente também começa a classificar as sílabas através dos sons, tá? E eles recebem nomes. Os nomes, eles são nomezinhos que muitas vezes a gente fica com vozinha bem complicada, em bola, porque são nomes diferentes. Então, a tia Beth vai e inventa sempre umas musiquinhas que é pra gente não esquecer. Chegar na hora da prova, não dá branco. É lembrar da musiquinha, do gesto da musiquinha, e aí eu já lembro logo da classificação das sílabas, tá bom? Então, toda palavrinha que eu tenho uma sílaba, ela vai se chamar monossílaba. Monossílaba. Toda palavrinha que eu tenho 2 sílabas, ela vai se chamar dissílaba. Dissílaba. Toda palavrinha que eu tenho 3 sílabas, ela vai se chamar trissílaba. E as palavrinhas que tenham 4 ou mais, elas vão se chamar polissílaba,
tá? E aí vai a musiquinha agora. Vai cantando junto com a tia, tá? É assim. Monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Esse movimento com a mão, ela vai indicando as quantidades de sons que a gente vai produzindo naquela palavra, tá bom? Então, ó, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Então, quando eu faço 4, 5 ou mais, tá? Porque, por exemplo, há palavrinhas como paralelepípedo. Olha quantas sílabas eu tenho. 7. Então, ela é uma palavra polissílaba, tá bom? Estudem. Vamos bastante ó, pelo som, prestar atenção, pela quantidade, lembrar da musiquinha monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, ok? Beijo, até a próxima revisão.